Olá, dou-vos as boas-vindas a mais um episódio da Praça de Pedro. Este mês, a intenção do Papa convida-nos a rezar pelas crianças com doenças incuráveis e, de igual modo, também por todo o seu entorno, comunidade, família. E achamos por bem convidar, e desde já agradeço por ter aceitado tão prontamente, o Dr. Hugo Rodrigues, famoso conhecido pediatra para todos, e nesse sentido, então, com o mesmo nome tão bonito, com esta inclusividade, para estarmos aqui um bocadinho à conversa sobre esta realidade. Dr. Hugo, nós combinámos, vamos tratar Hugo por só. Hugo e Sim, por tu, portanto, tranquilamente vai assim sim. acontecer uma boa conversa. Obrigado por estares aqui também connosco à conversa neste tema também tão Obrigado, bonito. obrigado eu pelo convite, pelo projeto e pelo tema em si, que obviamente é um tema que nos toca a todos Uhum. bastante e às vezes é difícil pensar com o cérebro, como se costuma dizer, pensamos muito com o coração e isso pode não ser desvantajoso, mas já falamos disso a Já seguir. vamos falar, Sim. sim senhora. Sim, olha, tenho aqui já assim uma primeira pergunta que eu acho que, imagino, não é? Quer dizer, para ti, como pediatra, quando vem alguém e tem que surgir até mesmo um diagnóstico, neste caso de uma doença incurável, não é? Como uma criança, nós temos sempre tanta sensibilidade, bem, com adultos já é um sentimento tão forte, com uma criança mais ainda. E qual o foco quando recebes os pais com este diagnóstico? Centras-te na doença, na criança, enfim, vês o contexto, o que é que acontece? É muito difícil. Primeiro, porque felizmente em pediatria a regra é não passarmos por essas situações. A morte de uma criança é sempre contra a natura. Uma doença incurável numa criança é sempre algo que não era expectável que acontecesse. E, portanto, felizmente, nós não temos tantos casos assim. Depois é difícil haver regras universais porque cada caso vai ter as suas particularidades. Uma doença incurável pode dar uma expectativa de vida de uns meses, uns anos, umas décadas e não deixa de ser incurável e por isso não temos propriamente regras universais. Mas eu diria que o foco tem sempre de ser a família, seja ela uma família mais nuclear ou mais alargada, consoante cada contexto. Claro que no centro vai estar sempre a criança, mas isso é algo que acontece instintivamente, seja da parte dos profissionais, seja da parte dos familiares. O foco central vai ser sempre a criança, mas temos de tentar olhar para a família como um todo, porque cada elemento da família também vai ter a sua Hum. forma de lidar com a situação, vai ter as suas necessidades e isto é muito importante porque todos nós temos as nossas necessidades e se possível, devemos tentar atender a todos e depois para ajudar a que aquela família consiga gerir expectativas. A No gestão de f- expectativas é difícil em todas as famílias, é mais dificuldade da parentalidade, Uhum. mas numa situação claramente, eu vou chamar anómala no sentido de não ser expectável, mais difícil é saber gerir essas expectativas. Sim, estava a perceber, pois, a gestão das expectativas, cá está também de cada um, e se há mesmo, até mesmo própria, podemos dizer, compreensão ou incompreensão, porque às vezes pode surgir a incompreensão diante dessa Seja realidade. inconsciente, seja voluntária, Uhum, seja um uhum, mecanismo de defesa, nós não estamos muito preparados enquanto profissionais para dar más notícias. uhum. O nosso foco durante a nossa formação é diagnosticar e tratar e resolver. E às vezes falta um bocadinho esta questão de saber dar más notícias. Claro que na prática nós vamos ganhando algum know-how. Volto a repetir aquilo que disse no início: na pediatria não ganhamos assim tanto, Uhum, felizmente, uhum, uhum, mas ninguém está propriamente muito treinado a dar más notícias, e isso é algo que nós temos de refletir antes de fazer. uhum, E uhum, depois também temos a nossa sensibilidade enquanto pessoas, uhum, que é difícil. E aqui é difícil porque, por um lado, não faz sentido retirar este lado humano, por outro lado, também temos de perceber, com a tal gestão de expectativas, que há famílias que valorizam esse lado humano e há famílias que querem seguir, querem sentir aquela segurança de é uma figura de autoridade, e, portanto, por isso é que temos de ter algum tato e ir percebendo a todo momento
Isto constrói-se com uma relação de confiança, apesar de ser complexo, é algo que acontece naturalmente na maior parte das situações. Portanto, algum tato e conhecer a família Pois, porque isso também é uma questão, não é? Às vezes pensa-se na família e assim, às vezes também, seja modos de defesa, há muitos modos de defesa, que às vezes pode ser a partir da negação ou pode ser também, às vezes, a partir de uma sobrevalorização, por exemplo, dos pais, não é? E como lidar com os pais também nestas circunstâncias. Portanto, às vezes são o quê? Heróis? São vítimas? Ou alguém com desafios, não é? sim, com desafios, seguramente. Vítimas acabam por ser também, porque no fundo é uma situação que é negativa para aquela família e é algo que acaba por ter um impacto negativo muito grande na família. Mas depois, ao longo deste processo, eu acho que todos os elementos, se não for sempre, a cada momento vão ter o seu quê de heróis também, porque as adversidades do dia a dia para nós colocam-nos problemas e este tipo de adversidades agigantam qualquer tipo de problema. E o saber lidar com a adversidade, o saber ultrapassar e olhar para as famílias que passam por estes processos, sejam os miúdos em si, sejam os pais, os irmãos, os avós, olhar e perceber que há momentos em que nós vemos mais força naqueles pais do que nós temos nós próprios. E isto, teoricamente, não seria assim. E, portanto, eu diria que desafios, sem dúvida, vítimas, infelizmente e inevitavelmente, serão no início do diagnóstico, no fim, quando temos um desfecho menos bom e ao longo do processo com os baixos, mas vão ser muitos heróis com os altos, vão ser muitos heróis com os altos que vão surgindo. E, portanto, eu diria que eles vão se complementando e, no fundo, se calhar é esta mudança de papéis também que vai dando a força e a coragem para lidar com a Sim, situação. é curioso porque, e dizias, ou seja, eu acho que este pormenor também é interessante, não é? Ou seja, quando também nós, no geral, quando temos uma adversidade, o modo de lidar é sempre diferente. Mas quando temos aqui também uma dimensão, diríamos, quase comunitária, não é? Tu falaste dos pais, dos avós, até podemos falar dos tios. Claro. Esta coisa de para educar uma criança é preciso uma aldeia, ainda mais numa situação também com estes desafios, não é? Ou Sim. seja, perceber que também, de algum modo, acho que num mundo tendencialmente individualista, e aqui mais individualista ou mais fechado sobre si próprio, sobretudo no contexto, diríamos, mais urbano, há este perigo, quase se pode dizer, de que os pais estão sozinhos. E que deveria haver cada vez mais esta dimensão quase comunitária, É não é? a rede de suporte, Uhum. seja ela familiar, seja da comunidade, e Uhum. falamos da religião, falamos dos Na grupos paróquia, por esportivos, exemplo, não é? Sim. falamos da escola, Uhum. são grupos mais alargados, onde cada pessoa se vai inserindo. O que está estudado, e isto para qualquer situação, é que quanto mais alargada for a rede de suporte de Uhum. uma criança, Uhum. melhor vai ser o seu bem-estar pessoal e o seu bem-estar social. E, portanto, a capacidade de lidar com as adversidades vai ser muito mais sustentada, muito mais robusta se a rede de suporte Uhum. for alargada. Numa situação de crise, e vamos chamar a situação de crise uma doença, mas podemos falar da perda de um familiar, um divórcio, o que é que seja, numa situação de crise esta rede de suporte vai ter um papel muito mais preponderante. Seja para ajudar a criança a lidar com a adversidade, seja às vezes, e eu acho que neste caso em particular também pode ser interessante trazer este tema à discussão, seja às vezes para poder poupar, entre aspas, um bocadinho os pais e poderem sair daquele contexto. Isto é difícil, porque uma parte dos pais também não Pois. querem, mas às vezes o sair, ou poder ter momentos onde vão deixar aquela rotina do tratamento da doença, do envolvimento da doença, e podem fazer Descansar. descansar, ter outras preocupações do seu dia a dia que eu acredito que sintam como menores, mas que podem não ser assim tão menores para o bem-estar pessoal deles, o lidar com os outros filhos, o ter tempo para isso. E eventualmente se há irmãos, não é? É o entrar em pessoas que possam ajudar a aliviar um pouco a carga, seja física, seja emocional, dos cuidadores mais próximos, Uhum. é vantajoso também para os próprios cuidadores e é vantajoso para quem entra, porque sente utilidade. Todos nós temos vontade de ajudar quando vemos uma situação negativa. Isto é Uhum. intrínseco. O ser Uhum. humano é Uhum. naturalmente bom. E, Uhum. Uhum. portanto, o permitir que outras pessoas possam ter uma parte ativa, por pequena que seja, eu acho que alimenta todo o processo da doença e, acima de tudo, alimenta todo o processo do luto
depois e do saber lidar com a perda, porque estamos a falar de doenças incuráveis e essa perda, esse luto vai surgir inevitavelmente. E, É mais portanto, cedo do que se imagina, não é? Porque até é sempre o sonho. a tal gestão da expectativa É isso. eh, Portanto, cá, que a criança vai desenvolver, vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Portanto, é, é é tal. completamente contra a natura um Uhum, pai uhum. assistir à morte de um filho. Mas, Completamente contra a natura. Isto não é o ritmo normal e natural que acontece na maior parte das situações. E, portanto, essa expectativa já tem um impacto tão grande e o poder envolver outras pessoas, seja no processo eh, que vai caminhar inevitavelmente para a perda, seja no processo pós-perda, é importantíssimo. mas ainda voltando a um pormenor que dizíamos aqui da comunidade, eu recordo muito a importância, no nosso contexto mais religioso, da importância dos padrinhos. Claro, Por exemplo, quando a gente fala, não é, dos padrinhos de são, até de são casamento os segundos pais, segundos e mães, depois os de ou... batismo, Sim, não, no casamento, mas sim, dos de batismo, por exemplo, os de casamento às vezes desafio. Olha, ajudem-nos a ser casal. E claro. ajudarem a ser casal muitas vezes é quando há os filhos, portanto, cuidar dos filhos para que eles possam ser também um outro dia casal. E no caso dos padrinhos, neste caso dos filhos, recordar isto, ou seja, os segundos pais que possam acompanhar no Eu sei que é desenvolvimento. um clichê, mas a verdade é que se eu não cuidar bem de mim, eu não vou estar completamente capaz de cuidar bem dos outros. Uhum, uhum. Posso tentar e posso ter essa vontade, e essa vontade vai ser clara, mas eu não vou ter essa capacidade plena se eu não estiver bem comigo próprio, se eu não tiver tempo de cuidar de mim. E às vezes estes pequenos momentos para as pessoas cuidarem delas, às vezes seja para estarem fechadas num canto a chorar. Basta. Às vezes é isso, que a pessoa pode não querer chorar em frente aos filhos, o ter espaço para ser ela própria. Uhum. Ajuda a encontrar um bocadinho mais de forças para quando voltarem a sentir-se vítimas, voltarem a poder ser heróis. Sim, porque acho que há aqui uma coisa, algo que é mesmo importante, que é também cuidar de quem cuida. Porque é verdade, quem está doente, não é? E neste caso uma criança precisa ser cuidada, ainda mais uma criança, se não tem autonomia, se tem precisa mesmo de cuidados básicos, Claro. totais, não é? Portanto, tem que estar ali com uma maior atenção, tem que estar com uma maior atenção. Mas também este de lidar, de cuidar de quem cuida. Mas eu agora permito-me também aqui alargar, e já estamos aqui à conversa, e cuidar de quem cuida, e neste caso vocês, pessoal médico, de saúde, mesmo enfermeiros, enfermeiras, vocês médicos, não é? Às vezes fica a pensar, porque é isso também se vê, olha-se para vocês, quase como que os super-heróis, os tais que vão salvar, Claro. mas depois também quando lidam, mesmo, obviamente não são vossa família, digamos assim, mas vai-se criando vínculos, não é? Portanto, vai-se criando Claro, e muitas vezes como estas lidar também doenças com têm, essas questões, não é? e muitas vezes essas doenças têm um curso de tempo que permite estabelecer essa relação. Mas mesmo não tendo, só o facto de estar presente num momento terminal de uma criança, de um adolescente, de um bebê, estou a falar de idade pediátrica, isto marca-nos, isto não é fácil lidar com isso. Claro que no momento, às vezes nós temos de manter, depende um pouco, nem sempre é possível, mas tentamos manter uma postura que imaginamos nós que vá ao encontro da expectativa de quem está a sofrer naquele momento, e isto é importante, e acredito que na tua profissão seja exatamente o É mesmo, verdade, não acompanhar o é? sofrimento Portanto, tem que se lhe diga, claro. mas depois já vamos. Sim. Isso é inevitável. E aqui vamos juntar, eu gostava de juntar aqui outro dado também, que não acho que seja obrigatório, mas muitas vezes nós próprios temos filhos e não conseguimos sair da posição de pai ou de mãe, Uhum, e uhum. isto torna ainda mais duro, não é fácil. Sim, por isso daí a importância, não é? Eu acho que aqui eu tenho insistido muito, se calhar, mas nos meus contextos, quando também estou mais em formação, ou mesmo às vezes nas homilias e por aí fora, tenho insistido muito nesta importância da comunidade. Obviamente, por exemplo, sim, podemos falar da comunidade médica, não é? Na comunidade do pessoal de Sim, saúde, também de poderem partilhar e conversar e terem espaços de sair mais do técnico para entrar mais no humano, mas também a comunidade mais alargada, onde de facto, percebemos que nós somos um todo a nos ajudarmos uns aos outros. E também neste contexto, ou seja, ainda mais estamos num contexto de sofrimento, onde pode haver uma tendência também de um escondimento, de não querer lidar, mas pensar também, não é? Seja num hospital, digamos assim, ou num consultório, mas também, e dizias bem, por exemplo, no contexto escolar. Eu lembro-me de estar, quando estive, também estive como professor,
E quando apareciam crianças, ou também recebíamos, pronto, e sim, crianças com necessidades educativas especiais, ou até eventualmente com fragilidade e que poderia acontecer até a perda, não é? A morte, eh, perceber que como a comunidade que pode ajudar não só a criança, mas também a própria família. E ajuda, Uhum. não tenho dúvida. Eh, Nós, enquanto seres humanos, somos mais fortes do que aquilo que imaginamos. Se nós nos colocarmos na posição hipotética de passar por uma situação destas, aquilo que nos já à cabeça, eu não sei como é que eu aguentaria. Uhum. E a maior parte das pessoas consegue aguentar e Uhum. consegue ultrapassar com maior ou menor dificuldade. Claro que vai deixar marcas, mas isso faz parte do processo. As pessoas conseguem, na maior parte das vezes, e se tiverem uma boa rede, ultrapassar. Portanto, a força interior deve ser alimentada com o combustível de quem está em redor, de quem tem significado e criar estruturas onde as pessoas possam confiar e possam encontrar propósitos. E muitas vezes as pessoas escudam-se nisto. Têm Pois, uma pedra e encontram um sabes, propósito. se calhar a pergunta é óbvia para uma resposta óbvia, mas ainda assim, e ajuda, por exemplo, pais, obviamente as doenças serão diferentes, não é? Mas tendo em conta que são incuráveis, pais encontrarem outros pais, isso poderia ser mais fomentado, Sim, isso essa está estudado, os grupos partilha. de pais está estudado e Ok. para estas doenças que e muitas vezes existem, principalmente para doenças raras, o Uhum, uhum. contacto de pais Não se sentirem entre eles, sozinhos. não se sentirem sozinhos, poderem ter alguma previsibilidade, porque uma parte dessas doenças assim, mais raras são um bocadinho imprevisíveis, e portanto o poder ter alguma previsibilidade dá-lhes alguma segurança para poderem projetar um futuro, seja ele mais doloroso ou menos doloroso, Uma poder expectativa mais projetar, real, digamos gerir assim. expectativas. No fundo, a maior dificuldade sempre de todas as mães e pais é saber gerir expectativas. E estes grupos de pais ajudam também um bocadinho nisso. E às vezes criam-se laços verdadeiramente importantes e que ajudam no pós também. No fundo, é alargar a tal rede de suporte, que não precisa ser só no local onde vivemos, às vezes é alguém que está a quilómetros de distância, mas teve uma experiência parecida connosco e que com quem nós nos identificamos, uma partilha de dor semelhante, se é que as dores podem ser semelhantes, Uhum, mas uhum, uma uhum, partilha de dor uhum. semelhante, um processo semelhante, dificuldades semelhantes, e tudo isto acaba por dar alguma identificação e ajuda. Portanto, sim, os grupos de pais eh, Podem. eu diria que as redes sociais não têm muitas coisas boas, mas às vezes essas coisas são boas porque permitem conectar pessoas que estão verdadeiramente distantes e conexões que sejam positivas. E essa pode ser uma conexão muito positiva. Pois, aqui também me surge, não é? Temos estado aqui, porque de facto é verdade, a criança, dependendo, obviamente, como disseste bem, ou seja, se é uma criança que fala, se não fala, se tem, portanto, há aqui muitos parâmetros para perceber a complexidade, mas ainda assim, claro, estamos num contexto, de facto, de criança, pediatria, e que surge mesmo também, pode surgir esta questão, não é? Qual a relação de participação dos pais na definição, por exemplo, da terapêutica, do tratamento e de mais decisões que se pode tomar? O que é que, ou seja, para ti, do Eh, ponto de vista como Cada vez se médico, defende uma maior participação ativa. ok. Eu acho que isto é muito delicado, Uhum. porque há momentos em que eu acredito que os pais, e sinto que os pais, querem que alguém decida por eles. Isto é como uma criança que não pode decidir tudo sozinha. Por muito que queira, às vezes todos nós gostamos que alguém decida por nós. Às vezes É mais fácil, não é? é tão bom dizer, ainda bem que não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Pronto. Sim. E perceber que há momentos em que os pais precisam disso. Podem não manifestar, mas precisam. E aí nós temos de assumir o nosso papel. Agora, a participação ativa tem de existir sempre, principalmente em decisões difíceis, como, e esta é a decisão extrema, a decisão de não reanimar. Uma situação incurável, terminal, e em que os pais são informados, são envolvidos no processo da decisão de não reanimar, e isso é viver com a fatalidade ao virar da esquina. E a cada descompensação saber se acontecer alguma coisa, vão deixar o meu filho morrer, que muitas vezes é aquilo que os pais sentem. Se eles forem envolvidos ativamente, já não vão sentir isto. Vão sentir esta doença está a progredir e infelizmente não há mais nada que se possa fazer. E portanto, este envolvimento é importante. Nas decisões terapêuticas também. E cada vez mais se reforça a importância do chamado consentimento informado. O informar, o manifestar
todas as preocupações e as expectativas realistas em relação às opções de tratamento e envolver os pais. eh, eu posso partilhar aqui um caso, obviamente, sem identificação, mas que me marcou, que foi uma bebé com um quadro neurológico muito grave, uma paralisia cerebral, e a bebé estava com muitas dificuldades alimentares. Eu penso que ela tinha mais ou menos 4 meses. Estava com muitas dificuldades alimentares, o peso não estava a evoluir bem, e foi internada. E a nossa primeira sugestão foi colocar uma sonda nasogástrica para poder alimentar aquela bebé. E a mãe sempre foi muito relutante em relação a isto. E veio uma colega dos cuidados paliativos que nos disse: atenção, a única coisa que esta mãe faz, que a faz sentir mãe, é alimentar a bebé. É pegar nela ao colo e nem que seja estar 2 horas para ela beber 10 ml de leite. Se vocês metem uma sonda, terão isso. E, portanto, aquela questão de para quem olhamos, de que tipo de envolvimento, quem é que decide isto? E isto é muito, muito, muito delicado. E isto parecia até uma decisão relativamente simples. A bebé não está a evoluir bem, vamos alimentá-la porque ela precisa de crescer. Mas foi muito mais complexo do que isto. E com o envolvimento da mãe, depois conseguiu-se perceber qual era a melhor solução, e com o seguimento, e já foram testadas várias opções, ok? Mas é o saber olhar. Para a Nós, realidade. nós Pois, chegamos para uma floresta, não vemos as árvores. é isso. E Vê-se às o todo, vezes, assim, e às numa massa vezes, e de repente há às particularidades. vezes é isso. E esse quadro marcou-me porque parecia um pormenor, mas era um por maior gigante para aquela mãe e para a expectativa daquela Pois, mãe. falaste, eu também acho que é importante, falaste do matemática, não é? Portanto, a colega dos cuidados paliativos, que eu acho que também é preciso desmistificar. Porque eu também, se muitas vezes olha-se para os cuidados paliativos como terminais, não são necessariamente E este terminais. caso não foi. É Nós isso, não tivemos é? outros Não é? envolvimentos, infelizmente, em doenças oncológicas terminais, mas Uhum. este caso não. É uma bebé que vai ter uma expectativa de vida de muitos anos, provavelmente. A correr bem, claro que é uma expectativa de vida com particularidades, com dificuldades e sabendo que, com o passar dos anos, podem começar a surgir Sim, complicações e não vão romantizar a surgir, situação, perceber que também inevitavelmente, tem complicação, inevitavelmente. sim. Mas estamos a falar de uma expectativa, de uma doença incurável, com uma expectativa de vida de muitos anos e que aquela família tem de ser acompanhada, trabalhada, preparada e acredito que com o passar do tempo vai ser uma família cada vez mais capaz de lidar com as situações e se calhar vão ver algumas situações de forma diferente e se calhar vão ver outras exatamente da mesma forma e é mesmo isso e isto tem de ser gerido por todos. Sim, também, imagino que também vocês, no vosso exercício da medicina, não é? Também têm de ter muita colaboração entre vocês, como dizias, não Claro, é? Portanto, sim. também com a colega dos paliativos, não é? Para Duas reforçar. cabeças pensam sempre melhor que uma. Uhum, uhum, Sempre, sempre. Duas cabeças pensam sempre melhor que uma. E se forem três cabeças, pensam melhor que duas. E quatro pensam melhor que três. E, portanto, acho que tem de haver liderança. Mais uhum, uma vez, uhum, uhum, também é isso que se espera. Tem uhum. de haver um elemento, o líder, mas um envolvimento, quanto mais multidisciplinar e mais diversificado for, melhor também para a gestão e melhor, mais completa vai ser a visão daquela família. Obviamente, sempre, como eu disse de início, com a criança no centro. Não Uhum, vamos uhum. tomar decisões que comprometam claramente a criança, mesmo que seja em prol da família. Mas, geralmente, quando isto é bem trabalhado, as decisões surgem naturalmente. Uhum, Porque uhum. todas as pessoas querem que aquela Bem, criança não é? esteja no Claro, centro, querem o para bem o da bem-estar. criança, e, portanto, depois só temos é que ajustar aquele bem-estar da criança às particularidades de cada pessoa que está à volta também, para tentar ir ao encontro de todos. Uhum. E isso vai-se fazendo com algum bom senso. Sim, também nesta sequência, não é? Quer dizer, o todos, há aqui, já tocamos, mas gostava de reforçar, porque muitas vezes, e mais uma vez, quando estava no colégio, não é? Às vezes sim, há a criança com a doença incurável e que precisa de toda a atenção e às vezes até muito mais atenção do que seria normal na evolução, mas também pode haver estas crianças com irmãos, não é? Irmãos ou mais novos ou ligeiramente mais velhos, não é? Mas Sim. ainda em desenvolvimento e ainda crianças ou eventualmente adolescentes. Não é? Qual é a tua sensibilidade? O que é que gostarias também de partilhar? Porque acho que me parece importante, porque também já acompanhei adultos que viveram estas situações quando crianças, portanto, isto é Sim. uma marca. O instinto protetor das mães e dos pais
vão fazer centrar muito mais na criança que tem mais necessidades. Uhum. E isto é algo natural e inato e vai acontecer Não criar culpas também sobre isso, naturalmente. não é? Claro, Claro. sim. O que é importante é perceber que o outro filho ou os outros filhos também vão ter as suas necessidades, eles vão se adaptar ao contexto, é óbvio que eles vão passar por uma experiência diferente da maior parte das crianças e adolescentes com a mesma idade, porque vão ter um irmão com uma doença incurável, mas não deixam de ter as suas necessidades adequadas ao nível de desenvolvimento. E aí é importantíssimo conversar sempre com a família e pedir e às vezes chamar a atenção e dizer atenção, porque não podem completamente descurar. Isto não é frequente o descurar, Uhum. mas eu diria que é impossível não retirar Sim, alguma da atenção que se daria noutra situação. claro, não é uma coisa consciente, não é? Não, mas e numa outra situação, a presença dos pais na vida desse filho seria maior. Uhum. Mas aí também ajuda a envolver outras pessoas. Seja envolver em relação aos irmãos da criança ter doença incurável, seja envolver em relação à criança com a doença incurável para libertar os pais para poderem estar com os outros filhos também. E por isso, eh, quanto mais nós conseguimos envolver pessoas-chave aqui que permitam gerir a normalidade possível dentro da dinâmica familiar, melhor. Uhum. Mas as crianças vão. E outra questão, e as crianças, os irmãos vão passar muitas vezes pela perda Uhum. do irmão com doença incurável, também têm de ser preparados para isso. O que é importante, mas isto não é só com a questão da doença incurável, com o luto em si, é que as preocupações das crianças com a morte devem ser geridas à luz dos olhos da criança e não passar para a criança as preocupações, os sentimentos e esta nossa eh, cultura muito emocional da morte, que é muito típica dos adultos e não é tão típica das crianças. É difícil, mas às vezes é importante Mas pensarmos nisso que eu, antecipadamente. eu insisto muito mesmo, e às vezes até me repito quase até a exaustão, que é a criança e o adolescente não são adultos em miniatura. Claro, E em alguns contextos ainda há aquela coisa de olha, já é um homenzinho, olha, já é uma mulherzinha. Portanto, é aquela coisa de se querer já quase antecipar etapas que são perigosas, não é? E, é, portanto, para uma criança, ainda mais numa situação de sofrimento, mais ainda não é um adulto em miniatura e, portanto, é. tem que haver uma Sem adaptação. exageros para um lado ou para o Uhum, outro, uhum. de uma forma realista, verdadeira, sempre, não sobrecarregando com questões dos adultos, mas também não minimizando só por ser criança, porque às vezes acontece o contrário, infantiliza-se também um bocado, e Uhum. esconde-se e, portanto, tentar ser o mais honesto, o mais verdadeiro possível. Eu sei que a verdade às vezes dói, mas não vai deixar de doer por nós a escondermos. Pois, porque, se calhar, tu, obviamente, tens mais experiência do que eu, mas aqui gosto também outra coisa que eu insisto é a criança não é um totó. Claro, claro, e portanto tem de ser parte. E quanto mais eh, for envolvida naturalmente com o seu papel na família, porque todos nós temos o nosso papel, é que o papel daquela criança, aquele irmão na família, é aquele papel. Quanto mais naturalmente for envolvida naquele contexto particular de cada família, porque todas as famílias têm os seus contextos, Uhum, e uhum. portanto melhor vai ser para aquela criança e para os pais poderem lidar com a situação também. Também é importante. Portanto, Sim, parece-me também outra coisa importante, não é? Se porventura os pais ou quem está no entorno não consegue, deve pedir ajuda, não é? esse é o ponto central. Uhum, Todas as pessoas devem pedir ajuda se não estão a sentir capazes. Isto uhum. não é nenhuma cobardia, não é ser pior mãe ou pior pai, porque as pessoas dizem, não, sou eu que tenho que lidar, é o meu filho. Não, o pedir ajuda é um ato de coragem também. Uhum, É um ato de vulnerabilidade e um ato de uhum, coragem. E, portanto, as equipas têm sempre gente disponível para ajudar e é importantíssimo. Nós também devemos ter sensibilidade para estar alertas a sinais de que aquelas pessoas podem precisar de ajuda e não estão a solicitar. uhum. E sem ser intrusivos, devemos disponibilizar-nos a ajudar ou disponibilizar meios para. Mas pedir ajuda é uma parte importantíssima. Porque eu volto a dizer, ninguém está preparado para perder um filho. Ninguém, não vale a pena. Ninguém está preparado para isso. Há pessoas que conseguem lidar com isto sozinhas, mas como ninguém está preparado naturalmente por isso, também é suposto que peçam ajuda e não há problema nenhum nisso, para que alguém possa dar aqui
abrir caminhos, dar uma luzinha para as pessoas poderem ir buscar aquela força que todos nós temos. Pois. Sabes que também, enfim, também tens esta experiência, pois também com bastante visibilidade e vais-te apresentando e também de algum modo com a tua página. Mas a sensação muitas vezes que me dá hoje em dia é que também há tanta informação sobre parentalidade que também pode haver um perigo, não é, da pessoa se sentir má mãe ou mau pai porque parece que não estão a cumprir nada, mas que é uma coisa que se aprende, E não é? esse é um perigo real. Ainda mais numa situação desta E a maior complexidade questão é que pode assim, surgir. nós não temos duas parentalidades iguais. Não temos. Não vale a pena criar regras de parentalidade, de cumprir quase uma Uhum. checklist de como lidar com as situações. Não há duas parentalidades iguais, mesmo com dois filhos dentro do mesmo seio familiar, nem que sejam dois gêmeos, nunca há duas parentalidades exatamente iguais. E, portanto, e numa situação em que há este fator, que é uma doença incurável, mais difícil vai ser ainda. O mais importante, e acho que isto é um conselho que é transversal para todas as famílias, é as mães e os pais usarem o seu instinto. Uhum. O instinto de mãe e o instinto de pai vai estar certo pelo menos em 80% das vezes. Uhum. E depois lerem, informarem-se e perceberem o que é que faz sentido. Não numa ótica de ir cumprir instruções, mas Uhum. numa ótica de refletir sobre algo que também é muito importante. É que nós temos muita tendência a repetir as experiências pelas quais passamos. E às vezes, ter uma forma diferente de pensar, nós vamos continuar a repetir muitas das experiências, mas vamos deixar de repetir algumas, ou vamos fazer diferente, porque pode haver outra forma que nos faz mais sentido. E isto é extremamente importante, porque nós, enquanto filhos, só vivemos uma parentalidade. E enquanto pais também só vamos viver uma Uhum. parentalidade. Uhum. E para não ser exatamente igual, faz sentido que as pessoas se informem, que leiam, e que vão buscar o que lhes faz sentido. E a partir daí, cada pessoa vai definir o seu caminho. Mas, volto a dizer, se usarem o instinto de mãe e de pai, eh, eu não sei explicar, se calhar será divino, É divino. Há uma se sabedoria. calhar, se usarem vão acertar pelo menos 80% das Sim, vezes. porque é isto, ou seja, nós não somos máquinas, não Claro. vimos com um livro de instruções, que a gente compra hoje em dia um aparelho, qualquer coisa e tem lá o livro de E instruções. não vamos acertar sempre. É isso. Não vamos, mas é bom que é sempre um dia da manhã para fazer diferente. Uhum. Tranquilo. Em Uhum. qualquer situação, há sempre um dia da manhã. O problema é que quando nós temos uma doença incurável, este dia da manhã chega mais depressa. Mas as pessoas vão ter aquela tendência de dar tudo o que podem, o que era suposto dar em 50 ou 60 anos, vão dar em 6 meses, num ano, em 10, em 20. Uhum. E, portanto, esta vontade de corresponder a 100% torna-se um peso ainda maior para os pais e é natural que o sintam, mas aí também tem de haver alguém que diga calma, É calma. isso. Se calhar esse alguém, por exemplo, pediatra, não é? Ou seja, pediatra, ou seja, qual é, ou seja, esta responsabilidade na forma, qual é a responsabilidade? Tem alguma como a família vive a doença da criança? Ou seja, onde é que, de algum modo, nesse sentido, a responsabilidade, não absoluta, como é óbvio, mas como lidar? Ou seja, para vocês pediatras, ou seja, dizem calma, dizem força, onde é que reside também essa responsabilidade? Muitas vezes em relação à família, mais como uns conselheiros. Uhum. Ou seja, a observar os sinais de cansaço, de desistência, ou perceber ou tentar antecipar algum padrão de comportamento que nós possamos perceber que se calhar não vai ser o mais benéfico para aquela família, o ser conselheiros e o ouvir. Às vezes só o ouvir, eh, às vezes pode ser ouvir o silêncio. Uhum. Isso ainda aconteceu recentemente com uma situação terminal que tivemos. Às vezes só o estar presente e ouvir o silêncio, o saber sair de cena é muito importante. O saber aparecer nos momentos certos. Isto tem muito a ver com a sensibilidade própria, com alguma experiência E pelo também a que se vai experiência, claro. passando, obviamente, eh, e, e lendo os sinais que as pessoas dão. A nossa linguagem não verbal é importantíssima. E nós, uma vez perguntaram-me se nós, adultos, manipulamos intencionalmente as crianças. Hum. E a verdade é que manipulamos. Todos os dias. O processo de aculturação é um processo de manipulação. Manipulamos crianças e adultos. Uhum. Uhum. Nenhum de nós faz tudo aquilo que queria. Nós somos manipulados por normas, mas são normas de funcionamento. E este processo de aculturação, às vezes, condiciona aquilo que nós dizemos, mas dificilmente condiciona as nossas
a nossa linguagem não verbal. E às vezes o truque está aí. É olhar para a pessoa e perceber o que é que ela nos está a dizer, mesmo não dizendo. Portanto, eu diria que sermos mais conselheiros. A pediatria não é a especialidade médica das crianças, ou dos bebés, das crianças e dos adolescentes, é da família. Eu digo isto muitas vezes aos meus colegas de medicina geral familiar, nós somos médicos da família durante 18 anos, mais ou menos, correndo como espectável. E, portanto, é olhar para a família. A unidade funcional é a família, perceber como estão as dinâmicas entre os adultos, que também são muito importantes, e nós sabemos que as doenças incuráveis são um fator de risco muito grande para situações de ruptura intrafamiliar, para situações de separação, de divórcio. Portanto, perceber isso, não ser demasiado intrometido, mas mais uma vez oferecer ajuda nossa ou de alguém que achamos que seja mais capaz para isso, e depois ir ajudando a lidar, ouvindo muito, verbalizando. Quanto mais nós falarmos, pode não ser no momento, mas o falar sobre as situações ajuda a transformar a informação que está na metade direita do cérebro a passá-la para a metade esquerda. E a metade esquerda é aquela que nos dá um maior controlo racional sobre as situações. E por muito que isto não seja de todo uma situação racional, uma doença curável numa criança, é muito mais emocional do que racional. Nós precisamos racionalizar sobre isso para nos ajudar a definir os nossos comportamentos, que podem ser manipulados, mas são os nossa cultura dita assim, a sociedade dita assim, e as pessoas que estão à nossa volta também precisam que seja assim, e nós próprios precisamos das pessoas à volta. E, portanto, tudo isto é uma máquina muito bem montada. Sim, e no fundo também o racionalizar também é um espaço de humanizar, não é? Claro, Portanto, porque muitas vezes claro, a razão tem o seu quê de humano, claro. não é só a emoção. E Tem o seu quê portanto, do ano porque só existe nos humanos. isso. E, portanto, tem tudo de humano. O ser racional, porque às vezes, isso é giro, esse ponto, porque às vezes diz-se ser humano é É muito sentir. afetivo, é o lado É mais sentir. afetivo no E é sentido. verdade, E é e é claro, verdade. claro, claro. Mas o racionalizar é algo que só os humanos fazem. O sentir não sabemos. Provavelmente não somos só nós, por a forma como os animais de estimação Sim, há lidam um connosco. vínculo, há vínculos, Sim. sim. Mas o racionalizar não. E, portanto, isso é um ponto de reflexão interessante. O racionalizar ajuda-nos também a ser mais humanos. E, portanto, acho que sim. Eu acho que é isso. E, bem, nós ficaremos aqui muito mais tempo à Claro. conversa e agradeço que acho que terminamos assim desta forma, porque é isto, ou seja, também nesta realidade de tanto sofrimento, a nossa capacidade de criar comunidade, mas também a nossa capacidade de pensar as coisas, de pensar, pode-nos ajudar de algum modo, atrevo-me a dizer, a humanizar e sobretudo em contextos de muito sofrimento. Sim. Hugo, olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Muito eu. obrigado por Foi um gosto. este convite, ou por teres aceitado este convite, por estares aqui a conversa connosco. Acho que poderá ajudar muita gente que nos segue. E, como terminamos sempre, temos aqui sim duas propostas. Bem, cá está, sempre a revista Mensageiro também vai ajudar com artigos. Esta é de janeiro, porque ainda não temos a de fevereiro, que está a caminho, mas que vai nos ajudar a ter reflexões também sobre o tema e sobre o tema das intenções. E também da nossa livraria, As Cores do Céu. Um livro de Maria Janeiro e Leonor Félix da Costa, com instruções de Romão Figueiredo, a falar de um menino sírio que se vai enculturar em Portugal. Este sentido também de vivermos a inclusão e de nos ajudarmos mutuamente, neste caso com um livro infantil. Mais uma vez, obrigado por estarem aí, por nos terem assistido a mais este episódio da Praça de Pedro. Até para o mês que vem.